A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Aleluia. Saudamos a todos e a todas aqui presentes com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso e Ele nos entregou o seu único Filho para nos dar a salvação mediante a fé. E por isso nós nos reunimos mais uma vez para louvar, para agradecer, para aprender um pouquinho mais sobre esse Deus maravilhoso. Eu convido você a ficar em pé, vamos orar. Deus de amor, nós te rendemos graças nesse momento, Pai. Chegamos a Ti para agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais um dia que nós podemos, ó Deus, estarmos reunidos como irmãos e irmãs em Cristo. Mais um dia, Senhor, que nós podemos colocar os nossos dons e talentos a serviço de Ti, Senhor. Mais um dia que nós temos a oportunidade de louvar o Teu santo nome, de ouvir a Tua palavra. Pedimos, Senhor, nessa hora que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que a Sua palavra nos transforme conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Recebe esse culto de louvor e adoração, Senhor, que ele seja agradável a Ti, que o meditar dos nossos lábios, ó Pai, glorifique o Teu santo nome. Fala conosco através das palavras, dos cânticos, assim nós pedimos nessa hora e adoramos a Ti, único Senhor e Salvador, único Deus que merece louvor e adoração. Amém. Vamos fazer essa leitura todos juntos. Salmo 43. Vamos ler a uma só voz, Salmo 43. Esse é o momento que nós nos achegamos diante de Deus para apresentar individualmente na nossa mente, no nosso coração, os nossos pecados ao Senhor. Vamos deixar que Ele fale conosco através desse salmo. Vamos lá? Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és a Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei. Ó Deus, Deus meu, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Você pode se assentar. Nessa hora eu convido você a ter um momento de silêncio. Muitas vezes nós questionamos, a nossa vida, o nosso viver, as coisas que nos acontecem, assim como o salmista, vemos a nossa alma batida e muitas vezes tudo isso é consequência de pecados. Então nesse momento você tem a oportunidade de pedir perdão a Deus, se esse for o caso, colocar diante dele os seus pecados, tudo aquilo que tem realmente afastado você da presença do nosso Deus. Depois de alguns momentos de silêncio, nós vamos orar. Deus eterno e todo-poderoso, nós nos chegamos a Ti nessa hora como pessoas pecadoras, ó Deus, que somos. Pecamos com tantas palavras, com tantas ações, com tantos pensamentos e omissões, ó Deus, que nossa alma muitas vezes está abatida diante da vida, diante de Ti. Pai, nós nos achegamos ao Teu altar nessa hora para, em nome de Jesus, pedir perdão. Pedir perdão pelas vezes que pecamos contra o Senhor, quando não ouvimos a Sua palavra e não seguimos os Seus caminhos, ó Pai. Pedimos perdão também quando pecamos contra o nosso próximo, fazendo as pessoas sofrerem. E também, Senhor, quando pecamos contra nós mesmos, através dos vícios, de maus costumes.
Pedimos perdão também quando pecamos, ó Deus, não utilizando os nossos dons e talentos ao teu serviço, Pai. Quando não trabalhamos pela unidade do teu reino, quando somos individualistas e egoístas, Senhor. Sendo assim, humildemente nessa hora te pedimos, Pai, envia o teu Santo Espírito a nós e fortalece a nossa fé. Perdoa os nossos pecados, Pai, a Ti que confessamos em silêncio nesse momento. Também pedimos perdão, Deus, pelas vezes que deixamos de fazer o que o Senhor quer de nós de forma consciente. Nós te louvamos e nós te agradecemos, porque no sangue de Cristo Jesus sabemos que somos perdoados, ó Pai. E é nessa certeza que nós sabemos que nós ainda o louvaremos. Porque o Senhor é o nosso auxílio, a nossa fortaleza, em todo o tempo. Amém. O Senhor é um Deus perdoador, é um Deus que não mediu esforços para que a gente possa ter comunhão com Ele novamente. E é por isso que nós louvamos, por isso que nós bendizemos e adoramos ao nosso Deus. Que a gente possa sempre louvar ao Senhor, na beleza da santidade dEle, na alegria do Espírito Santo que confirma ao nosso espírito que somos filhos e filhas de Deus. Então vamos louvar ao Senhor com cânticos, uma vez perdoados e restaurados? Irmãos, nós somos uma igreja cristã, reformada, e nós recebemos a visita ontem, né? Sexta-feira, de presbíteros e pastores do presbitério da Flórida. Eles deixaram o conforto deles lá, são pastores missionários, e eles deixaram o conforto deles, correndo todos os riscos que isso envolve, viagem, pandemia, contato com muitas pessoas. E esses homens estiveram aqui, olhando esse trabalho, foram para Rio Preto, e amanhã, de madrugada, eles vão estar saindo de Presidente Prudente, de volta para São Paulo, e às 2 horas chegando no aeroporto para pegar ir de volta para suas casas. São homens que deixaram os seus lares e saíram com esse intuito de trabalhar no reino de Deus. E a gente vai orar por eles e abençoá-los com uma canção que você pode encontrar no CPP, no Cantar em Todos os Povos, de número 163. Nós estaremos orando por esses homens que estão nesse momento fazendo esse trabalho no Brasil e vão voltar para lá. Então, é o canto número 163, em que a gente ora a Deus que Deus guarde essas pessoas. Vamos ficar em pé? Deus nos guarde, Deus seu poder, seja sempre ao vosso lado, e nos tenha ao seu cuidado. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder, pelo seu amor.
coração fica alegre, nós podemos ter uma vida calma, serena, tranquila, e a gente sente descanso nesse viver. Calma, serena. Calma, serena e tranquila. E por esse motivo a gente adora a Deus. A gente adora a Deus na beleza da santidade dele. Te adorar, porque nós estávamos perdidos e tu nos encontraste. Nós fomos salvos por ti. Podemos viver uma vida calma, uma vida serena, e por isso nós te louvamos, nós te adoramos. Pai, realiza, Pai, uma boa obra no coração de cada um de nós, no coração desta cidade. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador amado. Amém. Nós estamos falando sobre nós somos aquilo que amamos, né? Você é aquilo que ama. E da forma como nós temos pensado, então, a pessoa humana, o centro da gravidade, então, da nossa identidade está localizado no coração. E aqui nós estamos trabalhando o coração como a fonte dos nossos anseios e desejos. Que são eles que, na verdade, nos apontam para o telos, que a gente viu a semana passada, que é o quê? Aquilo que nós, a nossa finalidade, a nossa visão máxima do que é ter uma boa vida e do reino que a gente almeja, seja qual reino for. E a importância disso, então, no discipulado.
discipulado, no caminhar, no conhecer o que Deus quer, como Ele quer. E aí a gente está reconhecendo através disso que esse amor então funciona de forma inconsciente, né? Que muitas vezes nós dirigimos a nossa vida para alguns caminhos relacionados muito mais com aquilo que nós sentimos do que com aquilo que nós pensamos. E mesmo quando nós pensamos naquilo que a gente quer, no que a gente quer ser, muitas vezes nós somos muito mais sentimentos do que razão, mas que nós precisamos equilibrar isso. Então, nesse sentido, o amor é uma escolha. Eu escolho amar. E é muito mais profundo, então, do que um instinto, né? O amor não é apenas um sentimento. Então, ligado a isso, a gente vê que, na verdade, o amor, então, aquilo que você ama, se você é aquilo que você ama, na verdade, o quê? Isso é uma inclinação que impõe uma tendência às nossas escolhas. E hoje a gente vai ver sobre o amor, então, ser um hábito e não necessariamente um sentimento. Então, eu vou ler com vocês, eu pus no slide porque essa tradução é um pouquinho diferente da que nós temos na nossa Bíblia, mas você pode acompanhar no slide ou na sua Bíblia, e se você está aí com a sua Bíblia, deixa ela aberta em Colossenses, que depois a gente vai voltar aí. Colossenses 3, de 12 a 14, diz assim: visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofende. Lembre-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Palavras do Senhor para a nossa meditação nessa hora. Então, o amor por cima de tudo. A ideia aqui é como se ele fosse um cinto que amarrasse todo o conjunto dessas virtudes que Paulo apresenta aqui. Então, Paulo trabalha essa característica de Cristo que nós devemos também trabalhar como virtudes. Então, na antiguidade clássica, né, isso tinha um peso especial, tinha um significado especial um pouco diferente de hoje. Então, quando a gente pensa em virtudes, seria o que nós hoje chamamos de bons hábitos morais. E os maus hábitos é o que nós chamamos hoje de vícios, que foi o que a gente viu hoje na escola dominical, sobre vícios e compulsões. Então, as virtudes são aquele então que faz o quê? Nos predispõe a internar as coisas para o bem, para fazer o que é bom, de forma geral. São traços do caráter, então, nossos, que passam a fazer parte de quem nós somos. E se você tem essas virtudes, você é o tipo de pessoa que tende a ser compassiva, pronta a perdoar, cheio de humildade, bondade, mansidão, tudo isso que Paulo coloca aqui. E virtudes, é importante a gente falar isso, são diferentes de leis ou regras morais. Né? A gente tem essa lista externa do que é bom, mas é muito mais que isso. Existe aí, vamos pensar numa relação de lei e virtude, que é inversamente proporcional, como diria São Tomás de Aquino. Quanto mais se tem uma virtude, menos se precisa de lei. Ou seja, de uma força externa que me obriga a fazer o que é bem. O que é bom, né? Não fazer o que é mal, como você preferir. E aí ele vai dizer que, inversamente, quanto mais viciosa for uma pessoa, mais ela precisa de regra. Da vara, da lei, essa é a ideia. Então, para obrigá-la a fazer o que é certo. E aí quando a gente entra e pensa no ambiente religioso, é o que a gente chamaria assim, né, da lista de pecados, então daquilo que leva a fazer o mal, e da doutrina, que é aquilo que deve nos levar a fazer o que é bem, o que é bom, de forma geral. E aí, se a gente pensar na nossa realidade, vamos pensar em criar filhos. Não é muito diferente. Porque a gente busca o quê? Ensinar ele
fazer o que é certo. Você não quer que seu filho faça o que é errado. Pelo menos a predisposição é essa, né? Então a ideia é como se fosse um pastor de ovelhas, vamos pensar nos nossos filhos e filhas, né? Cutucando a criança para ir para quê? O caminho certo. Então você corrige quando ela erra, você vai ensinando, olha, você fala por favor, obrigado, bom dia, boa tarde, enfim, esse tipo de coisa básica. Mas o fato é que a nossa esperança, né, então, é que essas crianças, quando cresçam, se tornem o tipo de pessoa que faz o que é certo. Que não dependa necessariamente da lei para obrigar elas a fazer o que é certo, mas que elas sejam pessoas direcionadas para aquilo que é bom. Então, não necessariamente precisa de uma vara ali obrigando a fazer, essa é a ideia. Então, quando a gente pensa em tornar-se uma pessoa virtuosa, seria internalizar a lei. Eu não preciso que ela venha de fora, é algo que surge de dentro de mim. Ou seja, para algo que seja automático eu fazer. E aí, para nós, seja algo assim instintivo. Eu fazer o bem sem a obrigatoriedade de alguém me dizer que aquilo é bom de fazer. E aí, é interessante isso, porque seria algo como uma segunda natureza. Por quê? Porque uma vez que você tem adquirido esse tipo de virtude, então de fazer o que é bom, o que é certo, é uma natureza que está contra a nossa natureza pecaminosa. Porque o pecado nos leva àquilo que a gente não quer fazer. É o que Paulo fala, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal. Mas quando eu começo a internalizar essas boas virtudes, tudo isso, eu passo aqui a ter uma natureza bondosa, compassiva, misericordiosa. Então, a gente não precisa pensar a respeito, a gente simplesmente faz. Então, trata-se de quem nós somos. E ainda a gente precisa ponderar que, para a gente ser compassivo, né, essa é uma virtude que é, assim, a mais difícil da gente conseguir. Mas por quê? Estou pensando aqui nas virtudes. Aí você pode falar assim para mim, tá, legal, eu quero ser tudo isso. Eu quero ser bondoso, eu quero ser misericordioso, eu quero ser compassivo. Como eu adquiro isso? Não é por meio de informação. Lembra que a gente falou semana passada sobre a gente às vezes só adquirir informação, mas isso não transformar quem nós somos? Não é só apenas pelo pensamento, não é só pelo meio das regras, isso pode ajudar, mas a gente sabe que na prática, lei, regra, mandamento determinam e explicam o que é bom, o que a gente tem que fazer. Mas que a gente só vai conseguir fazer se isso estiver ligado ao quê? Aos nossos desejos e aos nossos afetos. Ou seja, a eu querer fazer o que é bom. E isso a gente não adquire de forma intelectual. É o que a gente trabalhou da questão de equilibrar as coisas. Não é eu simplesmente decorar os 10 mandamentos ou esse texto que nós lemos de Tessalonicenses. Se você conseguir decorar, é bom. Mas então, lembre que a gente não está aqui falando, não decore, não busque estudar, não é isso. Ao contrário, busque estudar e aprender. Mas isso precisa o quê? Moldar o seu coração. E como é feito isso? Então, o ensino da virtude, e aí aqui eu vou fazer uma comparação, que talvez, para mim é um pouco mais difícil porque eu não sei tocar nada. Mas para quem toca, isso vai ser muito fácil. A gente aprender virtude é meio parecido com aprender um instrumento musical. É mais importante fazer escala do que decorar a teoria. Ou seja, é uma hora que os dedos vão fazendo sozinho a escala. Né? Você vai... É algo que você começa a fazer sem pensar. É automático, ou seja, é quando você internaliza a música que realmente a música parece que flui e acontece de uma forma mais natural, até mais bela, inclusive, né? Então, o que é, digamos assim, o que é o virtuoso na música, senão aquele que tem no instinto a capacidade de tocar? E quem toca é isso que deseja, é isso que almeja, não é? E aí, o mesmo vale para os hábitos bons e ruins.
Cristo, quando a gente fala de discipulado, quando a gente fala que você é aquilo que você ama, quando a gente vai entender aqui que o amor é um hábito, a gente começa a entender o que a Bíblia fala em 3 João 11. Não deixe que esse mau exemplo influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Eu conheço a Deus, você conhece a Deus. Nós somos perdoados, remidos, lavados, chamados de filhos e filhas. O Espírito Santo diz ao nosso espírito isso. E agora a gente busca o quê? Viver uma vida para desenvolver a nossa salvação e se parecer mais com Cristo. Então, quando eu penso nisso, eu tenho que pensar nos hábitos bons e ruins da minha vida, nessas virtudes e nesses vícios. E não só pensar de forma autônoma, assim, no sentido do pensamento mesmo. Agora fugiu o termo que eu usei a semana passada, no sentido da gente só pensar como regra, mas a gente precisa também internalizar isso no coração e permitir que Deus o quê? Modele também os nossos amores, os nossos desejos. O que eu quero? Lembra que o que Jesus pergunta? Primeira coisa que ele pergunta para a multidão e para os discípulos: o que você quer? E aí, levando em consideração tudo isso, filósofos e teólogos concordam em 2 coisas. Como que a gente aprende então a internalizar as virtudes e excluir os vícios? Primeiro, por meio da imitação. Apesar de a imitação ser algo pejorativo no dia de hoje, né? A gente não gosta de ganhar um tênis no Paraguai, a gente prefere o original, né? Mas o fato é que, quando a gente pensa em virtudes e vícios, a imitação é algo essencial. Porque quando você vê os comportamentos humanos, eles ocorrem por imitação. Um filho aprende muitas vezes a fazer a barba vendo alguém fazer a barba. Hoje em dia tem YouTube, mas até pouco tempo atrás não existia. Vou lá e coloco, como fazer a barba. Não, você tinha um filho, ele via você fazendo a barba, pensar no pai. E depois o que geralmente ele queria? Ele ia te imitar, mesmo inconscientemente. Ia lá, pegava a gilete e ficava fazendo o mesmo movimento que via o pai fazendo, mesmo sem ter um pelo no rosto. E isso vale para a filha que vê a mãe, por exemplo, toda vez fazendo a mesma coisa, né? Vamos supor, a mãe tem o hábito, toda vez a criança está lá, ela vai lá e limpa alguma coisa. Ela vai lá e faz o quê depois de um tempo? Começa a imitar. A Esther já quer o paninho para limpar a mesinha dela. Por quê? Porque ela vê a gente toda hora limpando a mesinha para ela sentar, para ela comer. É imitação. A vida cristã, as virtudes também passam pela imitação. E esse poder é assim, uma coisa impressionante. Por quê? Como que a gente vai falar de imitação? Discipulado é vida comunitária. Eu ver como outra pessoa enfrenta os problemas dela. Ela vive reclamando dos problemas, ela vive levando a Cristo em oração aqueles problemas. Imitação. E isso vale para pessoas cristãs de hoje e de ontem. Então, quando eu leio, por exemplo, biografia de pessoas que viveram a sua fé, quando eu leio livros de pessoas que vão me contar como elas fazem, isso também é um tipo de imitação, porque eu vou dizer, nossa, no dia que eu estiver passando por esse problema, eu vou tentar fazer isso. Nossa, a pessoa está me falando que no dia mais difícil da maternidade, ela recorreu a Deus, e que Deus atendeu e trabalhou no coração dela, deu paz na sua casa. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou buscar a Deus, vou orar a Ele, vou entregar a Ele os meus problemas. É imitação. Segundo, a prática. Né? Eu imitar e praticar. E praticar, às vezes, é algo que a gente não gosta muito, né? Porque virtudes, elas são aprendidas e adquiridas, então, por meio da imitação e da prática. Quem treina uma luta marcial sabe que você ganha destreza como? Praticando. Um instrumento musical? Praticando. Você aprendeu a fazer arroz numa tacada só? Não, todo dia você vai lá e faz arroz, aí você vai melhorando. É uma coisa
simples, mas tipo assim, tem gente que faz o arroz mais gostoso que os outros. Por quê? Tá lá todo dia fazendo. Não faz que nem eu aqui, que essa semana peguei uma água lá do... O Bruno começou a fazer o arroz e aí eu fui terminar. Deu ruim. Porque eu peguei uma água que tava lá do café, aí o arroz ficou doce. Eu não sabia que tinha açúcar no negocinho. E aí a gente, nossa, esse arroz tá doce, né? Tá estranho. Aí eu parei com isso e falei, Bruno, eu acho que eu já sei o que aconteceu. Eu usei a água do canecão e essa água tava com açúcar do café. Porque assim, foi um dia que a menina não estava bem, então tipo, um começou a fazer a coisa, o outro terminou, um fez metade do café, o outro fez metade do arroz, deu errado. Por quê? Porque ela não é algo que a gente costuma praticar, fazer junto. Porque até isso, né? Quando tem o acordo entre as pessoas, a prática leva à perfeição. Então, quando a gente pensa em virtudes, em vícios, o que acontece? A gente está falando de coisa boa, mas as coisas ruins também são as mesmas coisas. Imitação e prática. Eu vou repetindo. Então, quando a gente pensa em discipulado, é o quê? É caminhar junto com alguém que conhece a Cristo. É caminhar junto com Cristo. Então, viver junto, vida de comunidade. Isso é importante, porque se você é o que você ama e o amor é uma virtude, então o amor é um hábito que eu preciso cultivar. Tá vendo como tá ligado, né? A gente fala, acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. E aí eu quero te fazer uma pergunta, então. Se o amor é um hábito, e dentro do amor está enraizado todas as virtudes, tudo que é bom, tudo aquilo que a gente sabe que funciona, o que eu preciso fazer para calibrar o meu coração? Porque a gente tem uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, que do coração também nascem os maus desígnios. E o nosso coração é o quê? Corrupto. Porque se eu confiar no meu coração, a gente vai cair direto no que o mundo fala. Confia no seu coração, vai dar tudo certo. Mas a gente sabe que depois nem sempre dá tudo certo. Por quê? Porque o nosso coração está corrompido pelo pecado. E é justamente quando eu entendo isso, que eu vejo que eu preciso então aprender a amar. Eu preciso o quê? Calibrar o meu coração. Porque se a gente olha nesse sentido do amor que me leva para lá e para cá, eu vou entender o amor e aí a gente vai trabalhar isso. Que o amor, então, o coração é uma bússola. Porque se Jesus me pergunta o que eu desejo, se eu amo aquilo que eu desejo, e se eu inconsciente ou conscientemente vivo em relação àquilo que eu amo, àquilo que eu quero, meu coração é uma bússola. E a gente esquece de um detalhe: bússolas precisam ser calibradas. Como eu calibro o meu coração? Sabendo que ele é pecaminoso, mas sabendo também que muitas vezes ele deseja o que é bom, o que é certo, todas essas virtudes que nós vimos aqui. Então, quando a gente pensa nisso, seu coração é uma bússola e eu preciso calibrar o meu coração para que ele possa apontar realmente para o Criador. E não só para aquilo que eu desejo, só para aquilo que eu quero. E aí eu queria mostrar, James Smith vai falar que é crucial reconhecermos que nossos maiores amores, anseios, desejos e paixões são aprendidos. E como o amor é um hábito, nosso coração é calibrado por meio da imitação de exemplos e ao ser imerso em práticas que com o tempo afastam o coração para um fim determinado. Ou seja, eu quero fazer o que é bom, eu preciso recalibrar tudo para ir atrás do que é bom, para ir atrás das virtudes. E eu aprendo a amar por meio de práticas que moldam o como eu amo. Digamos que seria a pedagogia do desejo. É eu ensinar então o que eu desejo. Será que é bom o que eu desejo? O que eu quero de verdade?
E aí a gente vai entrar, por isso que aí a questão do hábito. Os rituais. E aí ritual aqui, rito, rotina. Tudo aquilo que você faz todo dia de forma repetida, a gente pode chamar também de liturgia. Liturgia o que é? O conjunto de práticas. Né? Porque a gente usa essa palavra muitas vezes no sentido religioso. Mas se você olhar para a sua vida, existem rotinas, coisas que você repete, que você vai repetir, ou elas vão te levar para um lado bom ou para um lado ruim. Isso vale para relacionamento, para tudo. Né? Talvez às vezes você se pergunte, nossa, a gente sempre acaba brigando. Por quê? Porque tem uma rotina dentro do relacionamento, algumas coisas que vão levando sempre para aquele lado. E talvez, na verdade, eu preciso quebrar essa rotina à luz da palavra de Deus. O que Deus vai me ensinar? O que eu preciso mudar para que isso se torne o quê? Bom, para que se torne uma virtude e não um vício. Então, os hábitos são a maneira da gente regular ou desregular os nossos afetos, os nossos amores. O que eu quero? Então, todos os tipos de ritos e rotinas culturais, liturgia, como você quiser chamar, na realidade, funcionam como pedagogia. Eu vou fazer ou não conforme o que eu desejo. E precisamente por nos treinarem de forma tática e velada para amar uma determinada versão do reino. Que reino eu amo? O reino de Deus ou o meu reino? Meu reino do prazer, eu quero fazer o que eu gosto. Não estou nem aí não, o que Deus quer, o que Deus não quer, não tem nada a ver com isso. Qual reino eu estou servindo? Aí eu volto no que a gente falou semana passada. Jesus pergunta para nós, o que você quer? Então, se você é o que você adora, se você é o que ama, e os seus maiores amores são formados e direcionados por sua imersão nas práticas que você faz, nos rituais que você faz, então essa prática, ela molda quem você é. Ou seja, é o hábito que nos molda. O que está em jogo é a nossa identidade, as nossas lealdades mais básicas, as nossas convicções, as nossas paixões, que centralizam tanto a nossa autocompreensão quanto a nossa forma de viver. É como se fosse uma competição. E não deixa de ser, mas espiritualmente nós chamamos o quê? Existe uma luta espiritual. É isso mesmo, é uma competição entre o quê? As práticas culturais, o que a gente tem no mundo e o que Deus quer para nós, que disputam o nosso coração, que vão reformular ou não a bússola do nosso coração. Então, o que está em jogo na formação dos nossos amores é a nossa identidade espiritual, sim. A nossa identidade religiosa. Por quê? Porque se manifesta não apenas naquilo que nós pensamos, naquilo que nós estudamos, naquilo que nós cremos. Tudo isso reflete no que nós fazemos, em quem nós somos. Por quê? Porque essas rotinas culturais, então, enquanto liturgias, vamos pensar dessa forma, são práticas diárias que dizem para nós que você é aquilo que você ama. E se você é aquilo que você ama, você é aquilo que você adora. O que você tem adorado? E aí eu queria trazer algumas reflexões, algumas frases para a gente pensar. Lutero diz: seja o que for a que seu coração se apegue, em que se deposite a confiança, isso será o seu Deus. O que você ama é seu Deus. Nós nos tornamos o que adoramos. Sabe por quê? Porque nós adoramos o que nós amamos. Calvino diria que o coração humano é o quê? Uma fábrica de ídolos. É aquilo que a gente falou na escola bíblica. A gente não consegue simplesmente deixar de fazer uma coisa que já está ali dentro. Um vício, algo. A gente tem o quê? Que substituir. Porque nós somos seres que adoram. As nossas idolatrias, elas são mais litúrgicas que teológicas. Elas estão relacionadas à nossa prática e não à nossa teologia. Por isso que muitas vezes a nossa teologia é lúcida
estar relacionado aos nossos afetos, aos nossos desejos. Porque assim, se você pensar então, Gisele, você está falando demais. Mas sim, a nossa vida é cheia de projeção afetiva. Como assim? Castelo de cartas construído em cima de ideias. E sabe o que acontece com o castelo de carta construído em cima de ideias? Faz assim. Desmonta. Cai por terra. Ou seja, frutos dos nossos desejos desordenados. Então não é só uma questão de ter a informação certa, mas saber o que fazer com a informação. Permitir que essa informação molde, né, quem você é. Então, eu conheço a palavra. Paulo diz para mim, então, para eu o quê? Me encher de amor. Mas será que eu consigo isso? Aí você fala assim, é história. Mas tem um outro teólogo que diz o seguinte, David Foster Wallace, ser humano é ser um animal litúrgico, uma criatura cujos amores são moldados por nossa adoração. Tudo aquilo que a gente faz, todo dia, é moldado por aquilo que a gente ama. O que a gente ama? Jesus diz, o que você quer? Então, para a gente concluir, o problema não é estar inconsciente dessas formas de culto. Não é isso. Talvez você, parando para pensar, você fala, olha, realmente, eu não tinha pensado nisso. Então, não basta só pensar sobre o assunto. E pronto. Não é só o pensamento. A resposta mais completa é o quê? Recalibrar o inconsciente, os desejos, para que a gente adore de forma certa, para que a gente coloque no alvo da nossa adoração o que é certo, o que é correto. E isso envolve o quê? Arrependimento, mudança de rota. É talvez eu deixar de fazer aquilo que me leva a pecar. É aquilo que a gente falou na escola bíblica. Se eu sei que tal comportamento meu me leva a um pecado contínuo, que virou um vício, talvez eu precise mudar o início, não o fim. Para quê? Para que aquilo que eu ame comece a mudar. Para que meu coração adore o que é certo. E a gente faz isso quando a gente entra com todo o coração nas liturgias que voltam o nosso consciente e o nosso inconsciente também, os nossos desejos e os nossos anseios para o reino de Deus. Porque enquanto eu estou pensando no meu próprio reino, porque todos nós temos os nossos reinos, pequenos reinos, o lugar onde a gente se sente bem, onde talvez você, aqui eu que mando. Mas será que a gente está servindo o reino certo? Então, por meio de um culto conduzido pelo Espírito, a graça de Deus é o que cativa e orienta também o nosso inconsciente. E aí, eu falei para a gente deixar aberto Colossenses, porque eu queria ler 2 versículos para frente do que nós lemos. Voltando à carta então de Paulo, ele diz o seguinte nos versos 15 e 16: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Calmo, sereno e tranquilo, como nós cantamos, né? E sejam sempre agradecidos, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Então, o que Paulo diz aqui se baseia bastante no que nós fazemos no culto, no encontro comunitário. Então, em algum aspecto, a conexão está aqui. Porque nós nos revestimos do amor de Cristo. Ou seja, nós nos vestimos da virtude do amor ao deixar a palavra de Cristo habitar em nós com abundância. Ao ensinar e exortar uns aos outros. Ao cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, as práticas, vamos pensar no culto.
como liturgia, o culto, esse culto de domingo mesmo, é esse culto que eu estou me referindo, treinam o quê? A nossa forma de adoração a Deus. Então eu venho todo domingo e eu aprendo um pouquinho. Eu aprendo com uma música, eu aprendo com um versículo bíblico, com um salmo que foi lido, que às vezes eu já até tinha lido em casa sozinho, mas aqui parece que ganha outro significado. Então, o que acontece? A gente vem aqui e juntos, através da prática, da imitação, eu consigo visualizar um reino vindouro. E eu sei que eu já habito esse reino. E isso enche meu coração do quê? De esperança, de alegria. E eu faço, não, é esse Deus que eu quero adorar, é esse reino que eu quero. Então, esse culto cristão, como a gente pensa aqui, é como se fosse uma contra-reforma, ou seja, uma oposição às liturgias rivais que nos cercam. Por isso que é tão importante a gente participar do culto. Ah, eu posso adorar a Deus na minha casa sozinho. Você pode adorar a Deus na sua casa sozinho, mas só a vida comunitária vai te levar a moldar o culto, moldar o seu coração. Porque na vivência diária que a gente tem o quê? E aí, vamos pensar no culto, porque o culto não é só esse momento. Sabe, às vezes a gente pensa que o culto é o jogo. Imagina um jogo de futebol, mas o culto não é o jogo. O culto é só o intervalo. O jogo mesmo é lá fora. Aqui a gente vem e aqui a gente é abastecido. É como se o técnico dissesse para nós, olha, tá vendo? Eu te amo. Eu dei minha vida por você. Ó, ser forte, ser corajoso. Tudo que você vai passar essa semana, não se esqueça, eu estou com você. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Não se esqueça. Não se esqueça de mim. Olha, se revista de amor. Quando a coisa está difícil, vai lá, canta, louva. Me busca na palavra. O culto é só um intervalo. O jogo mesmo é lá fora. Então, a liturgia que a gente faz aqui faz o quê? Vai moldando o nosso coração, para que quando a gente estiver lá fora, a gente não seja surpreendido. Porque às vezes a gente acha, e muita gente deixa de frequentar a igreja porque, não, eu não vou, porque fulano falou tal coisa, eu me magoei, eu me machuquei, lá fora vão fazer pior com você. Porque aqui, às vezes, a gente ainda lembra, olha, eu tô trabalhando, Deus, molda meu caráter, tem hora que eu sou rígido, tem hora que eu não sei falar. E aqui a gente tem a capacidade de olhar um pro outro e falar, olha, me perdoa, eu acho que eu fui grosso com você, olha, nossa, tal coisa eu podia ter feito diferente. O mundo não vai fazer isso. A gente acaba participando do culto sendo moldado pelos nossos amores, porque eu quero me sentir bem, o mundo diz que eu preciso me sentir bem. E eu esqueço que Jesus não fez questão de se sentir bem, muito pelo contrário, ele ensinou e morreu numa cruz para nos salvar de uma forma extremamente desconfortável. Então, quando a gente olha também para o culto é o coração do discipulado. É o intervalo entre o que acontece lá fora. Que fortalece e mostra para a gente como as liturgias, vamos pensar assim, culturais, enchem o nosso coração de informação errada. Só que muitas vezes nós preferimos seguir as outras informações, a gente prefere imitar, a gente prefere praticar outras coisas que não a palavra. Mas aí, eu gostaria de finalizar e pensar aqui que aprender a amar a Deus exige prática. Não é fácil, porque Deus nos confronta. E Ele vai dizer para a gente deixar de fazer muita coisa que a gente gosta de fazer. Mas aí eu te digo que Deus não é um Deus só de regra, não, né? É aquilo que a gente falou, né, de assim, seria chato, né? Só regra, só lei, só... Ele é um Deus de amor. E Ele quer fazer o quê com nós? Nos transformar à estatura de Cristo, ou seja, sermos parecidos como o ser humano Jesus Cristo. Lê os evangelhos. Jesus curtiu a vida demais. Jesus foi em festa. Ainda transformou água em vinho. O cara sabia beber. A gente estava falando de vício.
Porque quem ia transformar em vinho, ele não ia sentar lá e se alegrar com todo mundo? Claro que sim. Foi no casamento. Daqui a pouco eu vou falar assim, vamos fazer um recorte no sermão, tá vendo? A Gisele falou que Jesus era um beberrão. Mas era isso que acusavam Jesus, de ser beberrão e comer demais. A Bíblia fala isso, não sou eu não. Ou seja, era alguém que tinha amigos. As pessoas subiam, desciam o cara lá no meio onde Jesus estava, lá tirava telhado para ele curar. Era alguém que era bem falado, que era querido. Então, a gente não pode combater as liturgias culturais sem se encher de informação correta. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus, como Paulo afirma. E aí eu queria terminar com o que Paulo fala, né? Que a mensagem a respeito de Cristo, com toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Não é a mensagem da Gisele, não é a mensagem do presbítero de Uraci, não é a mensagem da diaconisa Mazé, não é a mensagem da Mariana, da Cátia, da Elias, da Alzira, não é a mensagem de nenhum de nós. É a mensagem de Cristo. Que nós possamos nos revestir desse amor todos os dias, para calibrar o nosso coração, para moldar as nossas práticas, para que a gente esteja pronto para o jogo principal. Porque o jogo principal é jogado lá fora. Que Deus nos sustente e que Deus nos fortaleça assim no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Eu convido você a ficar em pé. E vamos nessa hora, como forma também de gratidão, entregar a Deus o nosso coração. Aqueles que fizeram também as suas ofertas de dízimos e ofertas financeiras pelo Pix, nesse momento também nós vamos agradecer por isso, pelo sustento que essa obra tem tido. Vamos orar. Deus eterno e todo-poderoso, nós chegamos a Ti nessa hora, primeiramente para agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre essa comunidade. Agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, ó Deus. Te agradecemos pelo Seu imenso amor por nós. Obrigada, porque o Senhor cuida de nós. E nessa hora, de forma especial, nós clamamos pelos pedidos de oração que nos chegaram. Clamamos a Ti pela vida da Cátia e da Isabelle, ó Deus. Essa garota que está enfrentando um problema de depressão severa. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, vem com cura, vem com libertação dessa família, ó Deus, que está sofrendo nessa hora. Em nome de Jesus, Senhor, cura e liberta. Pedimos também pela saúde da dona Heloína, que essa semana esteve bem gripada. Que o Senhor, Pai, restaura a sua saúde, fortalece ela, em nome de Jesus. Também pedimos, ó Deus, pelo seu Pedro, pela perícia que ele vai realizar no próximo dia 23. Fortalece ele, ó Deus. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abra as portas nesse momento, nessa perícia, que o seu nome seja exaltado através da vida dele e da dona Zilda, Senhor. Pai de amor, nós também clamamos pela vida da Alzira, pelo exame que ela vai realizar também no final do mês. Fortalece ela, o seu coração. Pedimos que o Senhor, Pai, seja com ela nessa hora, fortalecendo, Senhor, que ela sinta o teu cuidado generoso com ela. Amém. Também clamamos a Deus pelas nossas igrejas mães, pedimos a Deus pela Catedral Evangélica, pedimos pelo reverendo Valdinei, clamamos pela igreja de Araraquara, também pedimos pelo reverendo Andressa, pela sua saúde, Senhor, ele também que esteve bem gripado essa semana, fortalece ele, cuida dele. E eu coloco diante de Ti também a minha vida, Senhor. E peço pela minha família, peço pela vida da Esther, que está doentinha, pela vida do Bruno também, que não está muito bem. Que o Senhor fortaleça a saúde, restaura a saúde da minha casa, Senhor. Assim eu clamo a Ti. Fortalece essa igreja, cada um que aqui está, cada família aqui representada, Senhor. Vem com cura, vem com restauração. Que o Teu santo e bendito nome, Senhor Deus, seja exaltado através das nossas práticas cotidianas. Que as nossas liturgias reflitam o Teu amor e a Tua graça. Amém. Que nós possamos olhar um para o outro e imitar aquilo que é bom. Que nós possamos, ó Deus, compreender que é só a prática diária que nos vai levar a
aparecermos mais contigo. E nós desejamos isso, nós almejamos isso para essa igreja, Senhor. Pedimos, ó Pai, envia trabalhadores para essa seara. E ensina-nos, Deus, a acolher essas pessoas com amor, com cuidado e com zelo. Que, ó Pai, o Teu nome seja exaltado através dessa igreja aqui em São Carlos. Fortalece-nos, ó Deus, assim nós pedimos. Pedimos também mais uma vez pela comitiva da ECO, que o Senhor os sustente na viagem de volta. Pedimos por alguns deles, ó Deus, que passaram mal ontem, tiveram alguns problemas intestinais, ó Pai, em nome de Jesus, restaure a saúde desses queridos e que eles possam voltar às suas casas, gozando de saúde, que eles possam, ó Deus, levar tudo aquilo que eles aqui viram e que sirva para glorificar o Teu reino. Nós Te exaltamos nessa hora, Te rendemos graças, ó Deus, Te agradecemos pelo Teu imenso amor para conosco. Obrigada por todos esses pedidos, ó Pai, e pedimos acima de tudo que nós possamos aprender a moldar as nossas paixões, os nossos desejos para aquilo que o Senhor deseja, para aquilo que o Senhor quer, que realmente nós possamos adorar a Ti e que o nosso coração, ao ser questionado o que nós queremos, que nós possamos dizer: nós queremos Jesus, nós queremos mais de Deus. Pai, fortalece-nos, assim nós pedimos, ó Pai, que as bússolas dos nossos corações estejam ajustadas ao Teu reino. Que o Teu reino seja exaltado através das nossas vidas, assim nós pedimos, ó Deus. E tudo aquilo mais que nós não verbalizamos, mas que o Senhor sabe que necessitamos, nós entregamos a Ti através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja contigo, moldando os teus amores, sustentando as tuas liturgias diárias e de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. E de na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e um bom domingo para todos.